Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula nesse curso de discipulado, falando sobre os princípios fundamentais da fé cristã reformada. Nós já vimos aí lições importantes sobre a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus. Também já estudamos sobre o ser de Deus, Trindade, decretos de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Cristo, a igreja da qual eu e você fazemos parte. Claro que não estamos pensando na igreja enquanto igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja católica, apostólica, romana, a igreja enquanto corpo de Cristo. Fazendo uma rápida introdução, nós aprendemos que na Bíblia, algumas vezes, o termo igreja indica um grupo de crentes em alguma localidade definida. Lá em Atos 5:11, Lucas, escrevendo o livro de Atos, diz: "E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos." Então, falando da igreja como um grupo de pessoas reunido em alguma localidade definida, todos quantos ouviram, toda a igreja espalhada por todos os cantos ali da região da Ásia, da Europa, onde as igrejas já tinham sido plantadas. Ainda em Atos capítulo 11, Paulo diz, Lucas diz na verdade, "E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão." Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, falando de uma igreja específica que estava ali na cidade de Antioquia, para onde Barnabé levou Paulo, e ele foi ali instruído, discipulado durante um período de um ano. Ainda em 1 Coríntios 11:18, Paulo escrevendo diz: "Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio." E aí Paulo usa uma linguagem para falar da igreja de Corinto, que estava reunida em algum lugar, em algum templo, em algum espaço geográfico, em algum espaço físico, mas é uma mensagem que serve para qualquer igreja, em qualquer época da história. Uma outra coisa importante ainda nessa introdução é que, se por um lado o termo igreja na Bíblia fala de um grupo de crentes reunidos em alguma localidade definida, por outro lado, às vezes, esse termo igreja se refere à igreja doméstica, ou seja, aquela igreja que se reunia na casa de algum indivíduo, fala de alguma família como sendo uma igreja. Então nós temos alguns textos como esse de Romanos 16, quando Paulo faz as suas saudações, ele diz: "Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja que está na casa de Gaio. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto." Então, falando de igrejas no sentido de famílias que representavam a igreja e provavelmente tivesse ali, algum grupo pequeno, algum grupo familiar. Também lá em Colossenses diz: "Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa." Então, olha, uma igreja começando na casa desta pessoa chamada Ninfa. Então, percebo a igreja no sentido de uma família que na sua casa usa o espaço para reunir a igreja, um pequeno grupo de irmãos, um grupo pequeno, e ali pode nascer uma igreja que depois vai se tornar um grande templo, uma grande comunidade, uma grande igreja. Também, ainda na introdução, nós vamos aprender que igreja pode ser num sentido mais abrangente. A palavra serve para designar todo um corpo de crentes, quer no céu, quer na terra, falando da igreja no sentido mais universal, a igreja como um todo.
quando a gente fala da igreja de Cristo. Lá em Efésios, Paulo diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Não a igreja de Éfeso, deu à igreja de Cristo, quer em Éfeso, quer em Tessalônica, quer na Galácia, quer em Roma, quer no Brasil, quer em qualquer outro lugar, a qual é o seu corpo, a igreja de Cristo como um todo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É Efésios 1, 22 e 23. E lá em Colossenses 1, 18 e 24, Paulo também diz: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, falando de Cristo como cabeça da igreja, ele conclui: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, falando da igreja como corpo de Cristo, claro que a totalidade de todos os crentes em todas as épocas, falando aí da igreja como corpo de Cristo. Pensando então nessa rápida introdução, a primeira coisa que nós podemos aprender sobre a igreja é que a igreja ela pode ser visível e invisível. O que é a igreja visível? No capítulo 25 da nossa Confissão de Fé, parágrafo 2º, a nossa Confissão de Fé diz sobre a igreja visível ou militante. Ele diz: é a igreja militante como nós a vemos aqui na terra. E ele vai dizer: essa igreja, a igreja visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A nossa confissão de fé, falando sobre a igreja visível, diz que esta igreja é a igreja de todos os crentes que se reúnem em todos os lugares do mundo. São as comunidades, são as organizações, e nesta comunidade nós temos os crentes que são vistos, é a igreja militante, pode ser presbiteriana, batista, metodista, assembleiana, pentecostais, ou seja, são as comunidades de fiéis que se reúnem espalhados pelo mundo inteiro, Então, esta é a igreja visível. Mas também nós temos a igreja invisível. Se a igreja visível, a igreja militante, a igreja aqui da terra, a igreja invisível é a igreja triunfante, é a igreja como Deus a vê em seu plano eterno, na sua plenitude, na sua totalidade. A nossa confissão de fé, no capítulo 25, agora parágrafo 1º, ela diz: a igreja católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então esta é a igreja invisível, que é a comunidade de todos os verdadeiros crentes em todas as épocas, desde o primeiro crente Abel até o último a ser salvo antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na igreja invisível nós temos somente os salvos. Na igreja visível, militante, nós temos salvos e não salvos. Na igreja visível nós temos joio e trigo, ovelhas e cabritos. Agora, na igreja invisível, somente as ovelhas, somente os justificados, os lavados no sangue do Cordeiro. Então, essa pequena introdução para a gente pensar um pouco na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar então, em primeiro lugar, no início da igreja. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é o edificador e o cabeça da igreja. Lá em Mateus 16, 18, nós temos o evangelista dizendo: também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então são palavras de Jesus Cristo dirigidas a Pedro, onde ele diz: Jesus, eu sou aquele que edifica a minha igreja. O Novo Testamento então marca o início da igreja cristã, da igreja de Cristo. Ela marca o início do cristianismo, mas é claro que a igreja já existia antes deste momento onde Cristo está edificando a sua igreja. Ela já existia no Velho Testamento, começando lá com o justo Abel e depois passando por todos os períodos. Nós temos no Velho Testamento o período patriarcal, o período mosaico, nós temos aí o período davídico, onde a igreja estava representada na vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, daquelas famílias, daqueles que mais tarde o escritor da carta aos Hebreus vai chamar de os heróis da fé. Homens e mulheres que, por amor a Deus, por crerem na palavra de Deus e por aguardarem algo superior, entregaram sua própria vida, não amando o presente século, mas aguardando aquele dia definitivo de descanso, de salvação, não tendo os seus olhos fixados ali na Canaã terrena, mas aguardando a Jerusalém celestial, aguardando a salvação eterna em Cristo Jesus. Então a igreja, ela começou no Éden, mas enquanto igreja cristã, ela foi instituída por Jesus Cristo no Novo Testamento, conforme o texto que nós já lemos aí de Mateus. E depois, quando Jesus morre e ressuscita, ele dá ordem aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam ir pelo mundo inteiro, pregando o evangelho, batizando, ensinando aqueles salvos a guardarem tudo aquilo que Jesus Cristo havia ensinado. E aí então estabelece-se a igreja cristã, o cristianismo, um novo momento onde a igreja não é mais restrita ao povo de Israel, mas agora a todas as nações, e onde crentes do mundo inteiro podem fazer parte desta igreja. Então a igreja, pensando no início da igreja, a igreja começou lá no Éden. Ela começou com Abel, depois que o homem caiu, e ela vem crescendo, até que deste povo nasce Jesus. Jesus nasce, vive, morre, ressuscita, e então agora ele forma a igreja cristã, a igreja de Cristo, seu povo, e agora esses crentes em Cristo saem pelo mundo todo discipulando, fazendo discípulos, pregando, e todos os que são salvos vão formando igrejas, comunidades, conforme nós temos hoje no mundo inteiro. Claro que essas comunidades, elas são denominações, são organizações que compõem no seu todo um organismo chamado igreja, o corpo, a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda coisa importante que nós queremos ver depois do início da igreja são os atributos da igreja. O que nós podemos aprender sobre os atributos da igreja? Lá na Confissão de Fé, no capítulo 25, parágrafo 3º, nós temos esta definição. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo. E pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então nós temos aí nesta definição alguns dos atributos da igreja. E o primeiro atributo que nós aprendemos sobre a igreja é sobre a sua unidade, a unidade da igreja. A unidade da igreja é a unidade de um corpo espiritual, sendo que ela é o corpo de Cristo, do qual todos os crentes são membros. Por isso que a confissão de fé define a igreja como sendo a igreja católica, a igreja universal, Mas ao falar disso, ela vai dizer que toda esta universalidade
ela se manifesta em um corpo, numa unidade, num só corpo e não em muitos corpos. Ainda que a gente tenha muitas denominações, a gente tem apenas uma igreja. E é a esta igreja que Cristo deu ministérios, oráculos e ordenanças para que esses crentes em Cristo Jesus, a noiva de Cristo, possa pregar, testemunhar e dar seguimento a esse ministério. Também esta igreja que é una, ela é também santa. Nós temos aí a santidade da igreja. Esta igreja católica visível, esta igreja militante, ela é santificada, ela é aperfeiçoada por Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Cristo deu a sua vida para santificar esta igreja, para apresentá-la a si mesmo, uma igreja santa, sem ruga e sem defeito. A santidade da igreja, ela significa que aqueles que fazem parte da igreja, eles foram chamados de dentro do mundo para fora do mundo para fazerem parte da igreja. Por isso, todos aqueles que estão na igreja são chamados de santos. Santos no sentido de que foram separados, e santos no sentido que foram separados para a santidade, para serem santificados, aperfeiçoados em Cristo Jesus. E ainda que nesta vida não alcancemos a plenitude perfeita da santidade, nós estamos num processo. A Bíblia diz que Deus, que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então nós fomos separados do mundo, somos santos. E agora, enquanto santos, estamos sendo santificados, até que cheguemos o dia onde seremos glorificados e a igreja será plena e completamente santa em Cristo Jesus. Mas o terceiro atributo da igreja é a sua universalidade. A ideia do termo católico, a esta igreja católica. Católico aqui significa universal. Católico é para falar de todas aquelas pessoas em todos os tempos e todas as nações, línguas, povos, tribos que fazem parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao 10, o escritor fala que todos os salvos que vêm de todas as línguas, povos, tribos e nações vão se curvar diante do trono e vão dar honras e glórias e louvores e ações e graças àquele que vive pelos séculos dos séculos. Então nós temos a unidade da igreja, a santidade da igreja e a universalidade da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, uma rápida introdução. Depois nós falamos do início da igreja. Ela começa lá no Éden, ela começa depois da queda com Adão, Eva, Abel, e ela vai crescendo e se desenvolvendo até que no Novo Testamento Cristo estabelece a igreja cristã, o cristianismo, e agora esta igreja cristã, ela vem para a questão dos atributos, que é o segundo tópico. Ela é una, ela é santa e ela é universal. Agora, quais são as marcas da igreja? As marcas da verdadeira igreja. Lá na nossa confissão de fé, no capítulo 25, parágrafos 4º e 5º, nós encontramos a nossa confissão de fé nos ensinando assim: esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administrada as ordenanças e celebrado o culto público. As igrejas mais puras, debaixo do céu, estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, o que eu
posso aprender dessa definição da nossa confissão de fé, falando sobre as marcas da igreja, né? Como que nós podemos diferenciar uma verdadeira igreja de uma falsa igreja, a igreja de Cristo de uma seita? Quais são as marcas que eu posso olhar para uma igreja local, para uma denominação, para um agrupamento de pessoas, né, por uma comunidade e dizer, esta é de fato uma igreja de Cristo, esta é uma seita ou é uma sinagoga de Satanás? 3 marcas a gente aprende aqui na confissão de fé. A primeira delas é a pregação verdadeira da palavra de Deus, a pregação verdadeira do Evangelho, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O que é isso? Esta é a marca mais importante da igreja. Isso significa que a pregação da palavra tem importância central na vida da igreja e que tal pregação deve ser fiel às verdades fundamentais da Bíblia e deve ter uma influência controladora sobre a fé e a prática dos cristãos. Por isso que na nossa pública profissão de fé, a gente promete, entre outras coisas, que a gente vai ter na Bíblia a nossa única regra de fé e prática. E a gente afirma crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a revelação de Deus, que ela foi inspirada por Deus e que iluminada por Deus eu possa entendê-la, e que ela é inerrante em todos os seus ensinos. E eu declaro que ela será aquela que vai dirigir minha vida, minhas ações. Então a pregação ocupa o centro do culto cristão. Por isso que o púlpito vem no centro, para simbolizar que é a pregação a coisa mais importante. Uma pregação fiel, expositiva, onde o texto é lido, onde o texto é explicado dentro do seu contexto, onde as lições são tiradas de acordo com aquilo que o texto está dizendo, onde não há espaço para show, onde não há espaço para novas revelações, onde não há espaço para emocionalismo, para histórias ou testemunhos que não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. A primeira marca de uma verdadeira igreja é a pregação verdadeira, fiel da palavra de Deus. A segunda marca é a administração correta dos sacramentos. Nós não estudamos ainda sobre sacramentos, vamos estudar, mas os sacramentos fundamentais da igreja cristã reformada são batismo e santa ceia. E depois, quando tratarmos disso, nós vamos explicar claramente, à luz da Bíblia, à luz da confissão de fé, o que são batismo e santa ceia. Mas esses sacramentos, eles devem ser administrados de forma correta. Os sacramentos jamais devem ser divorciados da palavra de Deus, e a sua administração deve ser sempre feita por legítimos ministros da palavra, de acordo com a instituição divina. Ou seja, quando eu ministro o batismo de uma pessoa, quando eu ministro a ceia do Senhor, isso tem que ser à luz daquilo que a Bíblia ensina. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele diz, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois tomou o cálice, tendo dado graças, o partiu e o repartiu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isto é no ato do culto, isto é no contexto da pregação, e nesse contexto da pregação fundamentado naquilo que a Bíblia ensina, nós vamos ministrar a ceia, nós vamos ministrar o batismo de acordo com aquilo que Cristo ensinou, instituiu, ordenou aos seus discípulos e deixou revelado para mim, para você, para nós, na sua palavra. Então a administração correta dos sacramentos não é de forma leviana, vulgar, de qualquer jeito, é usando os elementos que a Bíblia ensina, no caso da ceia, o pão e o vinho, no caso do batismo, a água, e fazendo dentro daquilo que a Bíblia ensina que é correto, que é certo. Quanto mais eu administro os sacramentos à luz daquilo que a Bíblia ensina, quanto mais eu prego a palavra de Deus,
fiel e corretamente como ela deve ser pregada, mais pura, mais santa é esta igreja. E a terceira marca é o exercício fiel da disciplina, né? As pessoas não gostam de disciplina, mas a disciplina faz parte da igreja. O escritor da carta aos Hebreus diz que Deus, como um pai, disciplina os seus filhos. Você vê no Velho Testamento vários casos onde a disciplina de Deus foi imediata em forma de castigo. Quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, a Bíblia diz que fogo saiu do Senhor e os destruiu e os matou. Por quê? Porque nós não podemos associar o culto com a iniquidade, com o pecado. Escrevendo no livro do profeta Isaías, ele diz que Deus abomina o ajuntamento solene associado à iniquidade, ao pecado. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, deixai-vos de fazer o mal. Então nós temos que aplicar a disciplina. Se alguém está em erro, está em pecado, e a gente sabe, essa pessoa precisa ser corrigida, disciplinada, tratada, não é excluída, mas antes disciplinada, corrigida para que abandone aquele erro, abandone aquele pecado, e abandonando aquele pecado seja tratada, crescida, amadurecida, para poder fazer parte do corpo de Cristo, e assim poder experimentar de todas as bênçãos do culto, dos sacramentos, da leitura e da pregação da palavra, do louvor e da adoração, e todos os benefícios espirituais dos meios de graças que Deus nos deixou, aquela pessoa poder recebê-los como bênção para a sua vida e não como forma de castigo e de punição. As igrejas que se relaxam na disciplina descobrem logo que a luz da verdade foi ofuscada e que a pureza da igreja foi atacada. Ou seja, eu não posso permitir na igreja que membros da igreja, oficiais da igreja, que são maiores, que estão no exercício do ministério, possam conviver com a promiscuidade, com a mentira, com o furto, com a violência, com o crime. Claro que se é oculto e ninguém sabe, somente aquela pessoa está trazendo castigo para a vida dela. Mas quando público, isso tem que ser tratado, disciplinado, corrigido, não visando a exclusão, mas visando a correção do faltoso, levando-o ao verdadeiro arrependimento, para que ele, arrependido, confessando o pecado, restaurado, possa voltar a exercer o seu ministério plenamente. Como Jesus fez com Pedro. Depois que Pedro nega Jesus, ele sai envergonhado, chora amargamente, Jesus morre, ressuscita, e um dia Jesus aparece a Pedro, e lá naquela madrugada, ao lado de uma fogueira, como ele negou Jesus numa madrugada, ao lado de uma fogueira, Jesus repete a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas. E o objetivo de Jesus não era condenar Pedro, criticar Pedro, excluir Pedro, era dar a Pedro a chance de dizer: sim, Senhor, ainda que não tão definidamente ou profundamente eu amo o Senhor. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, então pastoreia o meu rebanho. E então, depois de 3 vezes, Pedro está restaurado e ele volta firme para o ministério. Ele recebe o Espírito Santo ali no Pentecostes e Atos 2, e ele se torna um grande pregoeiro da justiça. Queridos, a igreja, ela precisa pregar a palavra com fidelidade, administrar os sacramentos com fidelidade e exercer a disciplina com fidelidade. Estas são as marcas da verdadeira igreja. Então, que Deus abençoe sua vida e que esta aula que falou sobre a igreja, pensando aí, em primeira introdução, falando sobre os termos e como que essa igreja pode ser vista como uma comunidade em várias localidades, ou como uma comunidade familiar, ou como a igreja como um corpo de Cristo na sua totalidade. Essa igreja visível, de grupos que se reúnem, onde existem salvos e não salvos, ou a igreja invisível, que é a somatória de todos os salvos em Cristo Jesus. O início da igreja, principalmente a igreja cristã, instituída e
edificada por Jesus Cristo. E depois, então, os atributos da igreja, a unidade, a santidade, a universalidade e, por fim, as marcas da igreja, a pregação verdadeira da palavra, a administração correta dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina. Deus abençoe. Se tiver dúvidas, não se constranja, pergunte, mande sua pergunta, escreva no chat aqui do nosso canal ou mande no grupo lá do WhatsApp. Nós teremos o maior prazer em tentar responder a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Deus abençoe sua vida. Amém.